Fala galera, beleza? Olha, faz tempo que eu não faço um vídeo aqui falando cara a cara com a galera, né, com vocês. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo aí, porque tem bastante gente me perguntando sobre a minha saída da Copa Roda Presa de kart. E eu resolvi fazer um vídeo para explicar, né, o que que aconteceu, por que que eu saí repentinamente no meio do ano, no meio do campeonato. E eu queria aí, pelo menos, explicar o que que aconteceu, o que está acontecendo. Na verdade, assim, este ano de 2026, eu já não ia fazer parte do campeonato, tá? No ano passado eu já tinha anunciado e comunicado ao pessoal que eu não ia participar no final do ano passado. Eu estava bastante desestimulado com os meus próprios resultados, né? Que vem caindo a cada ano em termos de desempenho, de performance, e eu já estava bem desanimado. E ao final do ano passado também eu tive o meu diagnóstico de TEA, né, o transtorno do espectro autista, ou o autismo, como muita gente entende. Um diagnóstico tardio que, de certa forma, deixa a gente um pouco, assim, reflexivo, né, pensando do porquê desse diagnóstico, do porquê ter tido esse diagnóstico e se isso é o que realmente afetava o desempenho, mas no kart, mas eu vi que não, depois refletindo bastante que não, porque o autismo é uma condição que você tem desde que você nasce, né? Eu tive diagnóstico apenas tardio, mas então eu já tive muitos bons desempenhos, né? Em várias corridas, né? Já ganhei corridas, inclusive na categoria principal. Tem os troféus aqui atrás, ó. Esse aqui foi o meu primeiro troféu de vitória, esse com a carinha do Fangio aqui. Meu primeiro troféu de vitória, ainda na categoria B, mas depois vim a vencer também na outra categoria, a A. Depois, quando acabou as categorias, eu também venci corrida. Inclusive este ano, né, venci também, tem um troféuzinho aqui. Deixa eu ver se dá para ver o troféu, peraí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse troféu aqui, ó. Opa, vou pegar ele aqui para ver, fica mais fácil, né? Aí. Esse troféu aqui foi o meu troféu da minha vitória deste ano, né? E na verdade eu cheguei em segundo na pista, mas o primeiro colocado foi desclassificado por uma questão de regulamento, né? Ele correu sem lastro e claro que não foi propósito, né? Mas aconteceu isso. Tá? Aí eu fui alçado à primeira posição. Tá? Mas mesmo assim eu teria feito um pódio, coisa que eu não fiz no ano passado. Né? Não tive nenhum pódio e esse ano já veio um pódio com uma vitória. Então, isso na primeira corrida ainda, né? Com chuva, lá em Nova Odessa. Eu fiquei assim, bastante animado no começo do campeonato. Tive outros bons desempenhos, né? No caso desta corrida aqui, eu larguei em sétimo e consegui ganhar a corrida. Na segunda corrida eu acabei rodando, mas peguei um kart ótimo também, como no da primeira. Os cachorros aqui que estão brincando. E naquela segunda corrida, eu não me lembro agora, mas acho que eu cheguei em sétimo, alguma coisa assim. Né? E depois teve duas corridas na Granja Viana, que eu acredito que foi ali que começou o problema, né? O meu problema no campeonato. Porque na Granja estava uma chuva torrencial, tá? Torrencial. Vocês veem um pedaço de rabo aqui, ó. É do Frodo, que minha mulher chama ele de espanador. O rabo dele fica assim o tempo todo, parece um espanador. Então, lá na Granja estava tendo uma chuva torrencial. E o pessoal do cartódromo, eles se embananaram com o grid de largada. Por quê? Porque no nosso regulamento deste ano,
que mudou, né, este ano, os 12 primeiros apenas invertem o grid na corrida seguinte, tá? Então, por exemplo, nós temos 3 copas, né, são 18 corridas, mas temos 3 copas. Cada copa são 6 corridas, 6 vezes 3, 18. Né? E cada 2 corridas é no mesmo dia, no mesmo cartódromo. Então você faz o qualifying lá na primeira, como aquela que eu larguei em sétimo, né? Foi um qualifying. O qualifying, para quem não sabe, é o treino oficial, né, para corrida. Esses barulhos aqui são dos cachorros brincando, tá, gente? Então se acostuma. E nesse qualifying eu larguei em sétimo e depois cheguei em primeiro. Aí na segunda corrida inverte o grid somente dos 12 primeiros colocados. Quem chega de 13º para trás, larga na mesma posição que chegou. Então, se você chegou em 15º, você vai largar em 15º. Chegou em 13º e 13º. Se você chegou em 12º, você vai largar em primeiro na corrida seguinte. Tá? Então, lá na granja, aconteceu um problema, porque estava chovendo muito, o cartódromo nem queria deixar a gente correr, no fim a gente insistiu, ó, viemos de longe e tal, não sei o quê, e eles acabaram deixando a gente correr, mesmo com a pista totalmente encharcada, e só que na primeira corrida foi tudo tranquilo, né, em termos de grid, porque o grid já estava pronto da corrida anterior, que tinha sido a segunda corrida em Nova Odessa. Era a terceira corrida do campeonato, no KGV, e aí os organizadores do campeonato já passaram o grid para o cartódromo e falaram, ó, esse aqui larga em primeiro, segundo, terceiro e tal, normal, né? Só que na segunda corrida era o cartódromo que tinha que fazer a inversão, né? Eles tinham que pegar a folha da primeira e inverter. Eles até pegaram a folha, sabiam do regulamento, mas como estava chovendo muito, e o cartódromo lá nunca recebeu bem a gente, sabe? Eles são muito, assim, tratam a gente como se não fosse ninguém, né? Diferentemente, por exemplo, do cartódromo Speed Park em Birigui, que eles recebem a gente de uma forma sensacional, né? Aplicam as regras que têm que ser aplicadas certinho. No Speed Park em Birigui nunca tivemos problema. Mas lá na Granja Viana sempre foi assim, né? Acho que foi a terceira vez que a gente foi lá, né? Quarta vez, e o cartódromo não está nem aí com a gente. Então, eles fizeram uma salada, né, no grid de largada, e eu acho que eu já contei até essa história aqui num outro vídeo no canal, e colocaram os pilotos em posições totalmente diferentes. Algumas eles acertaram, outras eles erraram. Então eu, por exemplo, que cheguei na primeira corrida, se eu não me engano, cheguei em sexto, era para ter largado em sexto. Eles me colocaram na última posição, até atrás dos convidados. A gente tinha convidado, e o convidado, pela regra do campeonato, ele tem que largar atrás de todo mundo do campeonato, mesmo que ele tenha chegado lá na frente. Então, me colocaram atrás dos convidados, eu larguei em último, em 20º, e aí eu tive que, né, e na hora, eu até achei estranho, falei, será que eu levei uma punição na outra corrida? Tal, porque a gente não sabe o que aconteceu, não tinha folha na mão, nada, né, a gente não sabe. E aí quando me colocaram em último, eu achei que era isso, né, que eu tinha sido punido na corrida anterior. Eu só fui ver a minha posição de largada, minha posição de chegada da primeira corrida, quando terminou a segunda eu fui pegar a folha, né? Isso é obrigação do cartódromo, na verdade, né? Então eles sabem das regras, foram passadas as regras para eles, eles têm que cumprir. Mas eles fizeram tudo errado, tudo errado. E aí não foi só eu que fui prejudicado, foram vários outros pilotos. E acabei largando em último, mas meu kart era bom e eu tinha corrido bem na primeira corrida na chuva. E eu fui subindo, escalando e acabei chegando na 7ª posição, oitavo, uma coisa assim. Acho que foi oitavo, oitava posição. E, logicamente, eu fui reclamar depois, né, da corrida e tal. Eu não queria que alterasse resultado nenhum, porque eu sabia que não dava para fazer isso, porque foi erro do cartódromo. Mas eu esperava que a diretoria da Copa Roda Presa fosse mais solidária com os pilotos que foram prejudicados. E não, nós tivemos, ainda fomos taxados de inocentes, né? Pilotos que marcaram touca, foi
foi a expressão usada. Nós dormimos no ponto, né? Devíamos ter levantado do kart, não sei o quê, mas eu não sabia se realmente eu tinha sido punido ou não. Né? Se o cartódromo estava fazendo aquilo, eu achava que estava certo. Outros pilotos que não foram prejudicados, até na hora, protestaram, falaram, ó, tá errado isso aqui. Mas o cartódromo não fez nada, né? E simplesmente largou. E teve gente que, é assim, vocês, a culpa foi de vocês. Eu acho um absurdo isso, um absurdo. Jogar a culpa na gente, nos pilotos, sendo que nós não organizamos a corrida, né? Não organizamos o campeonato. Eu já fui da diretoria, sei como é. Já fui 4 anos da diretoria da Copa Roda Presa, nesses 7 anos e meio que eu fiquei. E sei que não é fácil, que a gente só toma chapuletada, né? Só toma porrada, mas pelo menos a gente esperava, eu esperava, que tivesse uma posição mais, assim, acolhedora, né? Ou, não vou usar essa palavra acolhedora, porque senão vão falar que é mimimi, mas uma posição mais profissional, né? Não sei, ou uma posição mais, assim, defendendo os pilotos que foram prejudicados. E não, recebemos aí, fomos motivo de chacota ainda. Eu, principalmente, que larguei em último. Falaram que eu tinha que saber que minha posição, qual era a minha posição e que eu tinha que ter reclamado. Mas eu não sabia se realmente aquela era a minha posição. É o que eu falei. Eu poderia ter sido punido. Falei, acho que fui desclassificado e me jogaram para último. Né? Então o problema começou lá. Nesse evento aí, nessa situação que aconteceu lá na Granja Viana. Aí viemos para Birigui, se não me engano, que foi a corrida seguinte. Isso foi no mês de março, né? As 2 primeiras corridas foram em Nova Odessa, em fevereiro. Depois, em março, fomos para a Granja Viana, que foi um cartódromo que substituiu Interlagos, que Interlagos tinha sido programado, mas não deu certo, por uma agenda deles lá e tal. E a próxima era em Birigui, em abril. Né? E aí até foi falado lá no briefing, foi pedido, piloto, se você achar que está na posição errada, levanta do kart e tal, não sei o quê. Mas não adianta nada falar isso aí, né? Eu acho que tinha que ter sido cumprida a regra, não foi cumprido por culpa do cartódromo, tudo bem, não foi culpa da diretoria, da organização, mas pelo menos a diretoria teria que ter tido uma posição assim mais favorável aos pilotos que foram prejudicados, e foi o contrário, né? Ainda fomos motivo de chacota. Isso já me deixou bastante desestimulado. A partir daí, quando fomos para Birigui, tive uma primeira corrida excepcional, né, na primeira. Peguei um kart bem razoável, larguei na frente, cheguei a estar em primeiro, mas depois fui caindo para quinto e cheguei em quinto. Mas tá bom, foi ótima corrida, disputei pra caramba com os caras lá, segurei os caras na pista. E na segunda choveu. Em Birigui, se chove, assim, para mim, né, pelo menos, eu não consigo andar lá. Muita parte emborrachada da pista, o kart desliza muito, vários pilotos rodaram, eu rodei umas 4 vezes, 5 vezes, e acabei chegando lá atrás. Né? E a partir daí, meu desempenho acabou, né, no campeonato. A partir dessa corrida segunda de Birigui, seria a terceira data, né, no campeonato, acabou. Eu estava até na disputa da primeira copinha, e do pódio pelo menos, e aquela corrida da chuva acabou. Sem falar que nós tivemos praticamente quase todas as corridas na chuva, né? As primeiras corridas. Acho que das 6 corridas que nós tivemos, só uma que não foi na chuva, que foi essa primeira de Birigui. Isso foi em abril. Depois, em maio, nós voltamos para Nova Odessa, que daí a KGV não deu mais certo de a gente ir. Lá é difícil marcar corrida, né? Interlagos tinha problema da agenda também. E aí acabou se optando, a diretoria acabou optando, com a concordância dos pilotos, para que nós corrêssemos apenas em Birigui e em Nova Odessa o restante do campeonato. Eu também já fiquei desanimado, porque eu esperava correr Interlagos, né, que é o meu cartódromo preferido, vamos dizer assim. Né, Valinhos também, mas Valinhos não estava nem nos planos. Mas aí, mais um desestímulo, né? Aí eu corri de maio, teve aquela chuva e tal, daí eu fiquei bem desanimado. E em junho não teve corrida. Né? Em junho foi tipo umas férias assim, não teve corrida. E a próxima corrida seria em julho, no final de julho, e voltaríamos a Birigui.
Aí voltamos. Eu já, nessas férias, já pensei em não ir para Birigui, porque eu já estava bastante estimulado por todos esses fatos que aconteceram e pelo meu próprio desempenho, né? Não é culpa de ninguém, a culpa foi minha mesmo. Mas aquele incidente da Granja, né, fez bastante diferença. Poderia ter chegado no pódio, talvez, se eu tivesse largado na posição que eu deveria largar, que era em sexto, né, com o desempenho que eu tive na corrida, ganhando 13, 14, 12 posições, eu poderia ter chegado no pódio. Mas não existe se, né, não existe mais. Aí depois daquela corrida da chuva em Birigui, aí foi culpa minha, eu mesmo, né, fiquei desanimado com o meu desempenho, fiquei, sim, decepcionado, né, com o meu desempenho. E aí eu pensei em não ir para Birigui em julho, né? Eu tinha feito uma cirurgia no começo de julho, uma cirurgia simples, né? E me recuperei rapidamente e daria para correr normalmente. Inclusive marquei a cirurgia para o começo de julho justamente por não ter corridas nesse tempo aí, nesse meio tempo. Fui até convidado para correr num outro campeonato do Fórmula Z, pessoal lá de Bauru, que organizaram um campeonato em Araraquara. Nunca corri em Araraquara, não conheço o cartódromo lá. Já vi alguns vídeos, mas parece ser bem legal. Mas acabei não indo também por baterem as datas. Era no mesmo fim de semana das corridas da Copa Roda Presa, praticamente. Só uma ou outra data que não bati. Eu preferi dar prioridade para o Roda Presa, que eu já estava inscrito, paga a inscrição, tudo tal, né? O campeonato eu não estava já tão bem. Meu objetivo era ficar entre os 6 primeiros, mas eu já tinha caído, acho que para sétimo, oitavo, nessa altura, né? Mas eu tinha o campeonato de equipes, que a nossa equipe estava bem forte, né? Tá bem forte esse ano, que é a equipe verde, né? A equipe Agro e Flora, com o Tim, que é o líder do campeonato, e o Nivaldo, que é lá de Bauru, e eu, né? Ali, nós três estávamos pontuando bem, ajudando bastante a equipe, e a equipe tá disparada na frente no campeonato de equipes, né? Era uma chance de ganhar um troféu aí no final do ano, porque cada piloto que faz parte da equipe ganha um troféu. Então, eram 3 troféus que a gente poderia ganhar de primeiro lugar, por exemplo, né, de equipes. Mas aí eu fui para Birigui e fui lá normal, participar, vamos continuar, né? Continuar o campeonato. A ideia era continuar até o final do ano, pelo menos, e depois, talvez, o ano que vem não voltasse mesmo. Mas ocorreu um outro incidente, né? A primeira corrida eu fui mal, eu errei na primeira curva, rodei, fiquei lá para trás, né? Acabei chegando em 14º. Foi totalmente desempenho meu que foi ruim. Mas aí ocorreu um incidente. Teve um piloto que perdeu o lastro no meio da corrida. Tá? Ele não prendeu com a presilha. Tem uma presilha ali onde você coloca o peso do kart, né? Os pesos. Tem uma presilha, inclusive eu mesmo vi aquela presilha, tinha 2 varetinhas assim, tinha uma que não tinha o buraco da presilha e outro tinha. Eu estava colocando também meu peso naquela que não tinha. Aí a hora que eu vi, eu falei, nossa, se der algum solavanco aqui, vai voar o lastro, né, o peso. E aí eu coloquei na outra, que tinha o buraquinho, e prendi, isso na hora ali. Então todo mundo deve ter feito isso. E esse piloto em específico não fez isso. Talvez por falta de experiência, tal, não sei. Aconteceu algum entreveiro ali com alguém, um acidente, e o laço acabou pulando fora. O regulamento é muito claro que o piloto é o responsável pelo seu lastro. Tá? Isso todos os cartódromos falam, né? O regulamento fala, todo mundo tem que correr com 90 quilos. Então eu, por exemplo, que hoje, atualmente, estou com 80, mas com os equipamentos que eu levo, capacete, câmeras, macacão e tal, acaba dando 85. Então eu corro com 5 quilos de lastro, né, para chegar nos 90. Quem pesa mais de 90, daí não tem jeito, né? Não tem como tirar o laço do próprio corpo, né? Então vai ter que correr com peso a mais. Mas você não pode correr com peso a menos. E ao final de cada corrida, todos os pilotos têm que pesar para ver se está batendo. Você tem que levar o seu laço junto para ver se está batendo os 90. Se bater 1 grama a menos, você está desclassificado. Já ocorreu isso, inclusive com esse piloto que eu citei da primeira corrida e com outro piloto também lá em Birigui. Na outra vez que a gente foi em Birigui, também tinha chegado no pódio e quando
bateu lá o peso, não chegou nos 90, foi desclassificado. É a regra, pronto, acabou. Está escrito no regulamento, né? Só que aí, o piloto que perdeu o laço naquela primeira corrida de Birigui em julho, ele se posicionou, falou, ó, a hora que ele foi pesar, o cartódromo falou para ele, ó, não bateu os 90. Aí ele foi se justificar dizendo que tinha sofrido um acidente e que perdeu o lastro. Aí na hora, e um membro da diretoria foi expor a situação, chamou todos os pilotos ali, inclusive estava gravado até no meu próprio câmera do meu capacete, que eu nem vi que tinha gravado, que eu já tinha até tirado o capacete, mas tinha esquecido de desligar a câmera. Foi gravada ali aquela situação de que foi chamado ali os pilotos para fazer uma votação que o cartódromo tinha desclassificado, aquele piloto tinha perdido o lastro, mas na opinião daquele outro piloto da diretoria, ele achava que não deveria desclassificar porque não foi culpa do piloto. Aí na hora, aquela situação ali, né, que todo mundo foi pego de surpresa, acabado de sair do kart, né, aí alguns pilotos votaram a favor de não desclassificar. E eu, pelo que eu vi, não foram todos. Não foi a maioria. Tá? E outros não se manifestaram, foi o meu caso. Eu pensei em falar, não, eu sou contra, tem que cumprir a regra. O lastro é responsabilidade dele. Se ele não colocou na varetinha correta e perdeu o lastro, o problema é dele. Né? É isso que diz a regra. Mas ali eu resolvi não me manifestar, mas não votei a favor. Né? Fiquei com o braço abaixado, como vários pilotos ficaram. Porque eu pensei, vou contrariar, vou arrumar rolo, vou arrumar briga, né? Então resolvi não me manifestar. Mas teve um outro piloto que se manifestou. Assim, logo depois da votação, ele também não votou a favor e falou, abriu brecha. E aí, realmente, né? Aí ficou aquela discussão, né? Eu também não concordei com a situação. E ali estava sendo rasgado, né, o regulamento, né? E aí, na hora, depois foi a segunda corrida, aí não teve discussão tal, porque ninguém se reuniu ali, cada um estava com a sua própria condução, eu inclusive estava viajando sozinho. E aí, depois que voltamos tudo, eu fiz as tabelas, eu era o responsável pelas tabelas, né? Desde que eu entrei no campeonato em 2019, eu era responsável pelas tabelas, né, do campeonato, quem está na liderança, né, das copas também, das equipes e tudo mais. E foi mandado do jeito que estava nas folhas, né? O piloto não foi desclassificado, ele tinha chegado em 11º, ele não foi desclassificado, mas como ele estava ali entre os primeiros colocados, se ele tivesse se desclassificado, teria perdido os pontos. Né? Se eu não me engano, o 11º, acho que faz 11 pontos, alguma coisa assim. Eram 11 pontos a menos, né? Então, dava chance para outros pilotos ter... E outra, ele ia largar em último na segunda corrida. Ele ia largar em último, ele ia pegar o melhor kart, porque também tinha inversão de kart, mas ele ia largar em último. Essa inversão de kart é a regra do cartódromo, tá? Lá de Birigui. E o piloto que chegou em 13º, eu cheguei em 14º, então o piloto chegou na minha frente em 13º. Se o outro piloto tivesse sido desclassificado realmente, por conta da falta de lastro, esse que foi 13º teria subido para 12º e iria largar em primeiro na outra corrida. Além de largar na frente, ele ia pegar o segundo melhor kart. Então, quer dizer, ia ser uma diferença absurda, né? E esse piloto teria chance, por exemplo, de ganhar a corrida, ou até pelo menos chegar no pódio. Mas não foi o que aconteceu. Então prejudicou também outros pilotos. Eu não, eu ia largar em 13º mesmo. E, por exemplo, cheguei em 14º, ia subir uma posição, 13º ia largar em 13º, então não ia adiantar muita coisa. Só que na segunda corrida eu peguei um kart muito bom e acabei chegando, acho que em 8º, 7º, alguma coisa assim. Então foi uma posição bem razoável para quem largou lá atrás, né, em 14º que eu larguei. E teve muitos entreveiros na corrida tal, essa eu não rodei, eu fui razoavelmente bem na corrida, né, um traçado que eu gostei. E ficou nisso aí. E quando voltamos, aí começou as discussões no grupo, uma reclamação daquele piloto que foi prejudicado, que era o 13º, que iria largar em 12º, ele começou a reclamar, dizendo que aquilo foi errado, ele já tinha reclamado na hora,
Até falaram com ele, mas você devia ter falado ali na hora, né? Antes da votação. Mas foi uma votação atabalhoada, né? Porque ninguém sabe se foi maioria mesmo, ninguém sabe. E aí, cara, eu comecei a falar também. Falei, olha, realmente, né? Eu já estou desestimulado, expliquei a situação desde o começo do ano, tudo que eu contei aqui, né? E aí os caras ainda falaram, né, que quem estava reclamando estava de mimimi. O problema é, assim, eu ficar desanimado com o meu próprio desempenho, né, não é culpa de ninguém, mas o regulamento ter sido rasgado. Mais uma vez, né, além do que aconteceu na Granja, agora mais essa. Tá? E essa foi por culpa da diretoria. Foi por culpa da diretoria. Eles não deviam ter feito essa votação. Se não tivesse sido feita essa votação, nada disso teria acontecido. O piloto teria se desclassificado. O outro piloto, chegou em 13º, teria subido para 12º, largado em primeiro. Seria uma outra história. Mas o regulamento estaria sendo cumprido. E o regulamento não foi cumprido. Aí, quando começou essa história de falar que a gente estava com mimimi, eu falei, então, para mim, não serve mais esse campeonato. Além do meu próprio desempenho não estar me agradando, a gente achava mais uma vez que a diretoria iria se posicionar de forma favorável aos pilotos que foram prejudicados, né? Como aconteceu na Granja, como deveria ter acontecido na Granja. Mas mais uma vez a diretoria diz que não, que os pilotos que eles achavam que eles tinham razão de ter feito aquilo. Depois reconheceram o erro, que não deveriam ter feito a votação, mas que não iriam desclassificar o piloto porque já tinha sido votado. E a partir da próxima corrida o regulamento ia ser cumprido. Isso não existe, gente. Isso não existe. Né? Você não cumpre o regulamento, né? Depois reconhece que não cumpriu, mas não iria desfazer a situação que tinha acontecido errada, que poderia ter sido desfeita, né? O piloto desclassificado, que seria o correto. Aí dava para mexer, tá? E falar que depois o regulamento seria cumprido. Isso não existe. Então, quer dizer, reconhecendo que não cumpriram o regulamento nessa votação. Então, isso não existe. Não existe. Então, eu resolvi sair do campeonato, né? Como eu falei, pelo meu próprio desempenho, que eu já não estava gostando, por tudo que eu contei desde o início do ano, e por essa atitude, né? Da diretoria nessa última corrida, última situação que aconteceu lá em Birigui. Então, esse foi o motivo de eu ter saído. Tá? Eu pensei até em... Alguns pilotos vieram falar comigo para continuar, alguns colegas, ninguém da diretoria, ninguém veio falar comigo. Inclusive eu procurei um membro da diretoria para avisar só que eu não ia mais fazer parte. Eu queria que reconhecessem o erro deles, né? E eles voltassem atrás na decisão que eles tiveram, mas não. Simplesmente não. Então eu resolvi sair, porque para mim as coisas não funcionam assim, né? É melhor me afastar. E resolvi que agora eu vou continuar correndo, né? Vou fazer algumas corridas em cartódromos que eu não conheço, que eu quero conhecer, ou com pilotos que estejam lá, corridas abertas, ou até com a minha própria família, né? Se as minhas filhas quiserem correr, já tem idade para correr, e minha esposa também. E a gente fazer uma brincadeira, sem competição, sem estresse, porque não dá, cara. Cansei desse estresse, né? Passei muito estresse quando eu era da diretoria. Resolvi deixar de participar. É isso, galera. Obrigado aí por todo mundo ter assistido o vídeo até o fim. Quem conseguiu chegar até o final, peço desculpas aí a muitos pilotos por eu não estar mais no campeonato, que estou deixando várias amizades lá. Né? Foram 7 anos e meio de Copa Roda Presa, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. E eu acho que chegou o meu limite, tá bom? Valeu, galera, obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Vou fazer vídeo de corridas que eu vou correr de forma independente, vou fazer vídeo sim, tá bom? Vai ter um board e tudo. Valeu, galera, até mais.